Fala galera, eu sou o professor Douglas, professor de História, e hoje a minha aula vai ser para o 7º ano, nossa primeira aula à distância. O pessoal, garanto que está bastante empolgado aí por essa primeira aula, né? Embora eu tenho certeza que queriam estar na escola, tá? Eu nunca ouvi isso de aluno, isso para mim foi uma novidade muito grande, né? Professor, não vejo a hora de voltar para a escola. Pessoal, se Deus quiser, logo estaremos juntos. E como eu falo, Shalonau, né? Não é não, Madruga? Eu tenho aqui o meu auxiliar, Madruga, tá me auxiliando, tá me dando uma força aqui com as gravações. E aí, Tigres? Né? Por mais que o pessoal ache que eu não gosto dele, mas enfim, não gosto mesmo. Brincadeira, gosto bastante, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre o feudalismo, tá? Mas para entendermos um pouco mais sobre o feudalismo, a gente precisa voltar um pouquinho ali no Império Romano, na queda do Império Romano, tá? Para a gente entender como que foi todo esse processo. Professor, eu tenho uma dúvida. O que foi o feudalismo? Tá? O feudalismo foi um sistema socioeconômico que aconteceu na Idade Média, tá? Do século V ao século XV, né? E a gente vai tentar compreender um pouquinho todo esse sistema que predominou na Europa, no lado ocidental. Isso eu já vou explicar para vocês, tá bom? O Império Romano, todo mundo sabe que foi um dos maiores impérios, né, que já existiram. Abrangia 3 continentes aí, às margens do Mar Mediterrâneo. Tá aqui o meu professor de geografia, que pode falar muito melhor do que eu, tá? Ele pegava parte da Europa, da Ásia e uma parte da África, tudo ali às margens do Mar Mediterrâneo, né? Ficou muito grande o Império. Ficou difícil de ser fiscalizadas as fronteiras do Império. O que acontece? Existiam alguns povos que viviam fora desse limite ali do Império, e até os romanos e os gregos também atribuíam a esses povos um termo hoje errôneo, que é bárbaros, né? Para nós hoje é um termo errado, mas para eles, né, era um termo correto. Eles achavam que todos que viviam fora dos limites do Império Romano eram considerados bárbaros, selvagens, né? Enfim, isso nós já aprendemos, isso vocês já sabem, né? E um dos principais povos bárbaros foram os germânicos, tá? Então, como ficou difícil de fiscalizar todas as fronteiras do Império Romano, era muito caro colocar soldados em todas as fronteiras. Começou essa invasão desses povos germânicos no Império Romano. Lembrando que do lado ocidental. Como assim do lado ocidental, professor? O senhor já falou isso 3 vezes e eu ainda não compreendi. Gente, vocês sabem que o Império Romano, quando ele cai, quando acontece a queda do Império Romano, ele é dividido bem no meio. De um lado fica Império do Oriente, do outro lado fica Império do Ocidente, tá? Que é o que a gente vai estudar agora, o Ocidente. O Oriente, em outro momento, a gente vai estudar, que daí é o Império Bizantino, tá? Mas isso é em outro momento que a gente vai entrar no Império Bizantino. Ok? Então, do lado ocidental, começam a acontecer essas invasões dos germânicos. Com essas invasões, tá? Começa a acontecer uma fusão, né? Só quem assiste o Dragon Ball que se ligou na fusão aí. Começa a acontecer essa fusão de cultura entre germânicos e romanos, tá bom? Só um tempinho, dá uma olhadinha se o microfone tá ligado aí, Douglas. Tá ligado, cara. Só dá um conferes aí. Pera aí. Fusão, hein? Tá tudo certo, pessoal. Vamos lá. E valeu, obrigado. Obrigado, Madruga, pelos detalhes aí, né? O melhor para vocês, é tudo aquilo com excelência para os nossos alunos, né? Mas começa a acontecer essa fusão, né, cultural entre romanos e germânicos, fazendo com que aqueles que viviam na cidade começassem a mudar para o campo, tá? Isso se chama êxodo urbano. Professor, o que significa êxodo? Saída. As pessoas começam a sair da cidade e agora elas começam a se alojar nas propriedades rurais, tá? Essas propriedades rurais, aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor, que tinham essas propriedades, tá? Eles transformam as suas propriedades no que nós chamamos de feudo. Professor, o que era um feudo? Como que funcionava o feudo? Gente, era mais ou menos assim, era como se fosse uma fazenda mesmo, tá? Onde nessa fazenda tinha o castelo,
que ficava normalmente no lugar mais alto da propriedade. Mais abaixo ficava a vila ali dos camponeses e as plantações, tá? Então essas pessoas da nobreza que tinham uma condição social melhor começam a migrar, só que consequentemente as pessoas que não tinham esse poder aquisitivo tão bom começam a migrar para o campo também, tá? E aí dando origem a esse sistema que era o feudalismo. Como que funcionava? Professor, explica para nós assim na prática, só para a gente saber mais ou menos como que funcionava. Funcionava mais ou menos assim. Eles dividiam suas propriedades em lotes, tá? E essas pessoas com poder aquisitivo menor chegavam e pediam uma oportunidade, vamos dizer assim, nessas propriedades. E o que acontecia? O senhor feudal, ele falava, eu vou dar mais do que um emprego para você. Sou muito bom de coração, eu vou te dar parte da minha propriedade. Eu vou te dar um lote. Só que não, tá, gente? Vocês vão entender isso, né? Então eu vou te dar parte da minha propriedade, porém, você não pode vender, você não pode doar, e você também não pode, nem as suas próximas gerações não pode sair dessa propriedade, tá? Gente, eles não usam o termo escravidão no feudalismo, mas era como se fosse, porque a pessoa ficava presa àquele pedaço de terra. E ali ela tinha que pagar impostos, e ali a maior parte da produção dessa terra, ela acabava indo para o senhor feudal. Professor, como que era a sociedade nessa época? Como que era a dinâmica social na época do feudalismo? Funcionava mais ou menos assim, tá, gente? Era uma sociedade estamental. Professor, o senhor está usando vários termos difíceis aí. Explica cada um deles para nós. Vou explicar para não ficar nenhuma dúvida, pessoal. Uma sociedade estamental é uma sociedade que não tem muita mudança social. Não tem muitas condições para mudança de classe social. Um exemplo. Nasceu camponês, vai morrer camponês. Os filhos vão ser camponeses. Os netos vão ser. Os bisnetos, tataranetos. Beleza, professor, já entendemos. Não precisa chegar até o tataraneto. Nasceu nobre, os filhos seriam nobres e assim por diante. Tá? Então era uma sociedade que não tinha espaço para mudança de classe social. Nós atribuímos isso a uma sociedade estamental. Tá? Professor, explica para nós como que funcionava a economia nessa época. Gente, o comércio praticamente desapareceu. A vida agora está concentrada no campo. A economia está mais voltada ao quê? Para a base da agricultura. Mas que tipo de agricultura é essa? Uma agricultura de subsistência. Como assim, professor? Outro termo difícil na aula. Agricultura de subsistência é aquela agricultura onde eles produzem só o necessário para quê? Para sobreviver. Justamente isso. Eles só produziam aquilo que eles necessitavam para sobreviver. A moeda na época já não estava mais em circulação, bem pouco, tá, gente? Quase que desapareceu a moeda daquela época, e a moeda da época era produto, era troca, né? Se numa propriedade plantava-se mais mandioca e na outra plantava-se mais batata, eles acabavam que fazendo essa troca, e essa troca nós chamamos de, vocês já sabem, escambo, tá? Esse era o nome dessa troca. Gente, até mais ou menos o século 10 a 12 ali, ficou mais ou menos nessa configuração. Depois o comércio começa a ressurgir de novo, começa a renascer o comércio de novo, a moeda começa a entrar em circulação de novo, mas até o século 12 ali ainda era essa configuração. Professor, o senhor não falou de uma coisa muito importante da época da Idade Média. O quê? O papel da igreja. Quem sabe qual era a igreja que predominava na Idade Média? Todos sabem, né, gente? Era a Igreja Católica. Tá? E qual que era o papel da Igreja Católica, professor? Era a conversão daqueles que viviam nos feudos. Tá? Então, o senhor feudal, era até uma questão de obediência ali, né, dos camponeses, enfim, evitar acontecer alguma revolta e assim por diante. Né? A educação também era só para a nobreza, para a elite e para o clero, que era a igreja na época. Tá? E eu tenho uma curiosidade na atualidade que muitos assim nunca pararam para pensar aquilo que eu vou falar agora, que é uma herança lá do feudalismo, e eu tenho certeza que até o Madruga, com todo esse conhecimento vasto que ele tem em geografia, ele não vai, ou já ouviu falar, mas assim, por cima. Normalmente a igreja católica, ela ficava
bem no centro do vilarejo, ali da vila dos camponeses, e depois as casas. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que nós temos essa herança do feudalismo hoje na nossa sociedade? Se eu perguntar para vocês de Camboriú, onde é a igreja matriz católica da sua cidade? No centro. Se eu perguntar para vocês onde é a igreja matriz de Balneário? No centro. Professor, mas onde é a igreja matriz de Itajaí? No centro. De Itapema? No centro. Mas e de Porto Belo? Também é no centro. Professor, por quê? Agora essa é a dúvida. Por quê, professor? Por quê? Porque normalmente a igreja católica era a primeira coisa a ser construída em uma cidade. E depois que ao redor dela iam se construindo as casas, as propriedades e tudo mais. Né? Então é uma curiosidade lá da época do feudalismo. Tá? Mas a igreja predominava nessa época. A igreja católica ela tinha tanto poder que assim, ó, os senhores feudais, como eles eram aliançados com a igreja e o rei também na época, eles acabavam o quê? Doando propriedades para a igreja, e foi daí que a igreja católica começa a enriquecer bastante, né, através dessas propriedades que eram. Então ela também acabava sendo uma senhora feudal, vamos dizer assim, né? O rei era o principal senhor feudal, porém o rei não mandava nessa época. O poder era meio fragmentado. Como assim, professor, fragmentado? Era distribuído entre os feudos. O rei era o principal senhor feudal, mas ele não apitava nada no feudo. Ele não tinha nenhuma autonomia sobre o feudo. Quem ditava as regras no feudo era o senhor feudal. Peraí. Probleminhas técnicos ali, pessoal. Né? Vai se ligando aí, dá uma seguradinha, toma aquele suquinho. Então, como eu já falei para vocês, o rei, ele era o principal senhor feudal, e cada feudo então tinha suas próprias leis, e o senhor feudal era quem governava esses feudos, né? Então ele mandava até mais do que o próprio rei nesses feudos. Uma coisa que eu não citei e que é muito importante para vocês saberem é a questão da sociedade, onde dentro da nobreza, tá, o senhor feudal estava ali, primeiro o rei, depois vinha a igreja, e o senhor feudal com a maior autoridade dentro do feudo. Aí tinham que viviam dentro da nobreza ali os cavaleiros, né, que eles eram encarregados da proteção do feudo, aqueles que cobravam os impostos também. Gente, uma curiosidade, tinha um imposto que era até do pai de família ali que acabava morrendo, que era uma mão de obra a menos, eles tinham que pagar um imposto relacionado àquilo. Então, quando chega ali no século XII, vai perdendo a força, né, esse sistema. Ao redor dos feudos vão surgindo alguns comércios esses que são chamados de burgos, dando origem, tá, a uma classe social que eu tenho certeza que vocês já sabem, vai pelo nome, burgos. Qual é, Madruga? Burgos, os burgueses, ou a burguesia, tá? E ali começa o início ali do capitalismo. O comércio vai renascendo, a vida nas cidades volta a florescer de novo, tá? E aí a gente já vai para aquela transição da Idade Média para a Idade Moderna. Pessoal, o que eu tinha para falar do feudalismo é isso por hoje, tá? A gente ainda vai continuar um pouquinho mais sobre esse assunto nas próximas aulas. Eu só quero deixar uma atividadezinha para vocês, tá? Que está na página 167, atividade 1, A, B e C. Não esqueçam de fazer essa atividade, postar para mim ali, e valeu pela atenção, aquele forte abraço. Valeu!